E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. E hoje eu, Leandro Corrêa, na companhia do meu amigo, agora interestadual, né? Meu amigo Esdras Fernandes. E aí? Teremos o prazer de dar continuidade à nossa série de episódios sobre as especialidades médicas, né? Em parceria com o Eu Médico Residente. Estamos lançando essa série tanto nas plataformas de podcast, né? Spotify e tudo, como também no YouTube, agora, né? Em forma de vídeo. E hoje nós teremos a especialidade da psiquiatria. Teremos o prazer de contar com a doutora Catarina Moraes Braga, né, que vamos para conhecer um pouquinho mais sobre ela. Ela é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência de psiquiatria pelo Hospital das Clínicas, é professora da UFPE no campus Agreste e é mestranda em neuropsiquiatria e ciências do comportamento também na Federal de Pernambuco, né? Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Doutora, seja bem-vinda. É um Seja prazer estar aqui bem-vinda. de volta, mas antes de começar o podcast mesmo, lembra de curtir o vídeo no YouTube e se inscrever no canal, viu? A gente tá de olho. Pode continuar. Antes de começar o nosso bate-papo, né, como ela já disse, curta lá, comente, faça tudo que aí a gente manda feedback para vocês. Bem-vinda, doutora. Vamos Obrigada. começar agora a falar um pouquinho do mundo da psiquiatria, né? E para começo de conversa, inicialmente, como é que funciona, no geral, assim, a residência? Primeiro, assim, queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu já terminei a residência, tá fazendo uns 2 anos, né? Não é muito tempo, mas as coisas a gente sabe que vão mudando muito rápido, né? E, enfim, todo dia tem um programa novo de residência, então eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Mas eu sei que isso varia muito de estado para estado, né? É uma residência de acesso direto, isso aí é universal, pelo menos aqui no Brasil. A gente, enfim, entra na psiquiatria, são 3 anos. E quem quer fazer alguma sub de psiquiatria, então psicogeriatria, psiquiatria forense, psiquiatria da infância e adolescência, e faz uma prova depois que termina esses 3 anos para poder fazer um R4. Mas é isso, é acesso direto. E a residência de psiquiatria, claro, a gente vai ter experiência com evolução de enfermaria, né? A gente tem contato com CAPS, a gente tem atendimentos ambulatoriais, tudo em psiquiatria, mas a gente também tem rodízios dentro da neurologia, da clínica médica, e também tem experiência de plantão em psiquiatria também. Então, além da psiquiatria, a gente tem esse contato mais próximo com a neurologia e com a clínica médica também. E assim, é uma residência que dura 3 anos, mas como são esses 3 anos da residência? Não sei se existe algum cronograma específico. No primeiro ano você faz isso, no segundo ano você faz isso, no terceiro ano você faz isso. Se puder detalhar um pouco pra gente. São 3 anos longos, né? Mas normalmente o R1, isso na residência que eu fiz, né? Mas eu vejo que isso é uma coisa que se repete, normalmente é quem fica na enfermaria, na evolução, né? Mas pelo menos aqui na residência do Hospital das Clínicas, que foi onde eu fiz, a gente já tem contato com o ambulatório e também tem contato com, assim, tem essa experiência com psicoterapia, né? A gente faz supervisão em psicoterapia para alguns pacientes que a gente vai atendendo desde o R1. E no R1 a gente roda em clínica e na neurologia, aqui no Hospital das Clínicas. Em geral, eu percebo que, enfim, isso se repete. Aí no R2 a gente às vezes começa a ver algumas subs, né? No meu R2 a gente viu a parte de dependência química, a gente continuou tendo um ambulatório geral, né? Também tem um contato com interconsultas, né? No hospital todo, então abre um pouco esse leque. No R1 a gente fica muito na enfermaria, nos pacientes da gente, e aí no R2 a gente começa a ter um contato maior com o hospital, a gente pode rodar, se eu não me engano, no meu ano a gente rodou em CAPS, no R2, e aí no R3 a gente tem os opcionais também. A gente começa a ter mais contato com psicogeriatria, psiquiatria da infância, e aí tem os opcionais, pelo menos uma parte das residências que eu tenho mais contato, os opcionais são justamente no último ano. E aí a gente, enfim, ganha o mundo. No R1, a senhora falou que tem esse contato tanto com a neurologia quanto com a clínica médica. Como que é? É realmente na enfermaria de clínica médica que vocês ficam? Quanto tempo dura, mais ou menos? Sim, a gente fica, acho que em torno de um mês, se eu não me engano, na enfermaria de clínica médica, né? E na neurologia também. Aí depois tem alguns seminários pontuais que são em conjunto, né? Mas no dia a dia seria esse mês que a gente fica normal, assim, como residente normal. A gente não é café com leite, não. A gente tá lá evoluindo o paciente. Claro que eu evitava me aventurar demais, né? Para depois não dizer, olha o que a residente de psiquiatria fez aqui. Então eu tinha bastante cuidado para não passar vergonha, né? Então
Mas a gente roda junto com os residentes, inclusive é um rodízio massa, assim, é muito bom. Mas, eu acho que é em torno de um mês. Posso estar equivocada, Entendi. eu acho que é isso mesmo. E só para esclarecer uma coisa que muita gente não sabe o que é, não sabia o que era também, interconsulta seriam os Sim, pareceres, os né? pareceres, sim, sim. Que é muito legal, né? A gente normalmente faz no R2, no R3, que, enfim, a pessoa que está na clínica médica vê um paciente que acha que tem uma necessidade de um atendimento de psiquiatria, pede parecer, a gente vai lá. Aí eu gostei muito da experiência de rodar o hospital é, falando de psiquiatria. É legal. E também tem a parte da emergência psiquiátrica Isso, também, né? isso. Que é, é escasso, né? Sim. É muito escasso. E como é que foi a experiência também da senhora no rodízio de emergência psiquiátrica? Que é uma coisa que, até pra gente mesmo, a gente no dia a dia, pra encaminhar, pra quando a gente recebe paciente com necessidade, tem vezes que a gente fica, não sabe pra onde mandar, não sabe pra onde ir. Como é que foi a experiência da senhora dentro da questão da emergência psiquiátrica? Que é até uma coisa que assusta até muita gente, Sim. né? É porque tem algumas coisas, assim, que são importantes da gente entender, né? Que existe, se a gente for olhar as preconizações, pensando no SUS e tudo mais, que o manejo da agitação psicomotora e das emergências psiquiátricas, ele deve ser feito pelo médico da emergência, independentemente de ser ou não um psiquiatra. Então, um paciente com uma crise suicida, um paciente com agitação psicomotora devido a uma psicose, esse é um paciente que, em teoria, poderia ser encaminhado para qualquer emergência, porque a gente, enquanto médico, faz parte das nossas competências a gente lidar com agitação psicomotora, com crise suicida. Mas a gente sabe que a formação médica ainda está chegando lá, né? A gente ainda está chegando nesse ponto e, em contrapartida, a exigência já existe, né? A gente já vê isso no dia a dia das emergências. A gente de Recife, basicamente todos os residentes de todas as residências passam na Tamarineira, né? Que é o Hospital Ulisses Pernambucano, que é a emergência de porta aberta do SUS que a gente tem. Então, todo mundo tem essa experiência lá. Eu já fui da Liga de Psiquiatria, então eu já era do Ulisses Pernambucano, já ia pro Ulisses Pernambucano na época da Liga. Quando eu me formei, eu fiquei como plantonista clínica do Ulisses Pernambucano, e depois que eu entrei na residência, que eu comecei a avançar aí nos anos de residência, eu já trabalhava lá, então eu estava no rodízio de emergência, dava 7 horas da noite, eu me transformava no plantonista. Mas enfim, eu já tinha essa experiência, e apesar de ser um plantão muito complicado, né, a gente sabe das dificuldades, né, enfim, de atendimento em emergência como um todo no SUS, né, mas é o que tem de porta aberta. Então, às vezes, até para paciente do consultório, eu falo dessa possibilidade, porque eu sei que vai ter um médico psiquiatra para avaliar 24 horas, né, então, muitas vezes é o que a gente tem. Tem alguns hospitais que têm sob aviso, né, de psiquiatria, mas é uma coisa muito excepcional. E muitas vezes os hospitais encaminham para o neurologista de plantão, né? Já viram isso? Já. Acontece, emergência particular, quem atende é o neurologista. Eu sei porque eles me ligam. Eu também ligaria. Liga mesmo, e não tem problema não, podem ligar. Mas assim, eu não sei se eu vou atender, mas ligar você pode. Mas acaba que tem isso, né? Assim, a gente tem pouco espaço, o psiquiatra, enquanto plantonista, não costuma estar coabitando os É. outros ambientes das outras especialidades, né? A gente acaba ficando nessa coisa sob aviso, né? E em teoria, beleza, realmente o manejo da agitação psicomotora, os primeiros cuidados no caso de uma crise suicida, teoricamente é de competência de qualquer profissional. O que vai ser feito a partir daí, os encaminhamentos depois disso, muitas vezes são necessidades ambulatoriais, né? Mas existem, assim, algumas clínicas particulares com leitos para internação psiquiátrica. Eu sei que alguns hospitais têm, assim, acordos dentro das enfermarias de clínica médica para internar algumas situações de psiquiatria, né? Então, realmente, no fim das contas, a gente tem que ver o caso a caso e quais são as possibilidades do paciente também, né? Mas para onde manda, na dúvida, eu mando para emergência do Ulisses Pernambucano, porque eu sei que, pelo menos por enquanto, a gente tem uma assistência 24 horas de psiquiatra. E esse processo de escolha da psiquiatria, a senhora falou aí que Eu fez falo parte da liga, né? da Liga de Pois é. Psiquiatria, então foi assim, uma coisa que a senhora quis desde sempre, como é que foi esse... Eu não sei nem dizer, sinceramente. Eu achava interessante, mas eu entrei na medicina para fazer oncologia pediátrica. Eu não sei por quê, eu tinha isso na minha cabeça, era mentira, que eu fazia trabalho voluntário no Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Só que meu trabalho voluntário lá era ir sentar e conversar com as crianças que não podiam sair para brincar, né? Então eu ficava mais conversando e, enfim.
Mas eu não, vou ser oncologista. Só que eu não gostei muito de pediatria, gostei muito de clínica, muito, muito, mas de pediatria eu não gostei. E gostei muito de ginecologia e obstetrícia também. Fui para alguns congressos de GO e me interessei muito pela área da sexualidade humana. E aí, no contexto de estudar a sexualidade, eu me aproximei um pouco da psiquiatria, até que conheci uma sexóloga que é psiquiatra, que, enfim, falou um pouco de como a psiquiatria pode facilitar um pouco o estudo da sexualidade. Mas, assim, foi também de ir tendo contato. Eu tive a oportunidade de ir para um congresso brasileiro de psiquiatria, que foi em Natal, então ia todo mundo, né? Eu não era da Liga na época, mas meus amigos estavam todos na Liga, ia todo mundo para Natal. Vamos embora? Vamos embora. Não era, né? Fui perdida, mas fui. Nem sabia direito. Mas aí eu gostei muito das mesas e acabei me encantando com o assunto. Mas foi uma coisa que foi fazendo sentido em vários momentos, assim. Eu gostei muito de clínica, mas eu vi que muito do que eu gostava de clínica tinha a ver com alteração de comportamento, tinha a ver com, assim, com essa questão da relação médico-paciente, diagnóstico diferencial. Para quem gosta de psiquiatria e clínica médica, diagnóstico diferencial é massa, assim. Eu gosto muito de pegar um paciente com um transtorno que ninguém entendeu direito ainda o que é, e você investigar direitinho, e às vezes você vê que tem um lupus, né? Enfim, mas assim, eu tô, house, momento house. Não, mas era uma coisa que, assim, a partir de interconsulta, na residência, eu fiquei apaixonada, porque a gente saía mexendo, e às vezes tudo começou com uma queixa psiquiátrica. Então, e que às vezes passou anos, não, manda pro psiquiatra. E se a gente, enquanto psiquiatra, tá atento, a gente não vai achar que tudo é lupus, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente tá atento, a gente às vezes consegue pegar algumas coisas, sabe? Prolactinoma, né? Às vezes o paciente vem com a queixa sexual, quando a gente vê tem uma hiperprolactinemia, enfim, sífilis terciária, essas coisas todas. Então eu gostava muito dessa parte de investigar. Tanto os meus colegas dizem que eu tenho um pé frio, né? Nesse sentido, que meus pacientes têm umas síndromes raras, assim, mas eu acho que é porque eu saio procurando também, sabe? Acho que eu dou uma exageradinha às vezes nesse sentido, mas enfim. Mas eu gosto muito dessa parte também e fez sentido. Quanto mais eu estudava clínica, mais eu via, e neurologia também, como é legal estudar alteração comportamental, né? E aí, enfim, eu gosto também dessa parte de pesquisa, acho que psiquiatria conversa bem com isso também. Enfim, aí foi. Não sei dizer não como foi essa escolha, não. Foi uma coisa que foi rolando e pronto, tamo aí. Na hora de Né? marcar o X, vai Na ser hora, isso aqui e pronto. eu ainda fiquei na dúvida. No final, eu ainda fiquei clínica ou psiquiatria? Pra onde eu vou, né? Aí o pessoal da clínica vai pra psiquiatria. E o pessoal da psiquiatria vem. Então, vamos embora. Mas eu gosto muito. Assim, no fim das contas, eu tô muito feliz com a minha escolha de especialidade. De vez em quando, eu ainda penso em fazer residência de clínica, assim, largar Só pra medicina. ver como Às vezes eu se penso aventurar. às vezes eu penso em fazer veterinário, não sei, mas assim, mas por enquanto eu tô aí na psiquiatria mesmo. Por enquanto eu tenho pra hoje. Eu já pensei em mudar. Mas... E falando até em mudança, né? Sim. Falando nisso, a residência de psiquiatria, existe só residência ou existe também especialização em psiquiatria? Também existe especialização em psiquiatria, e aí tem várias especializações diferentes, com carga horária muito diferentes. Quem vai pelo caminho da especialização tem que estar atento a algumas questões, né? Assim, eu sou muito defensora da residência, porque eu acho que a gente tem a experiência não só de estudar os assuntos, mas de viver aquela prática, estar imerso ali, conhecer os colegas, ver como o colega, assim, aprender através do exemplo, aprender na preceptoria, isso para mim é insubstituível. E psiquiatria não é só psicofarmacologia, que às vezes rola um pouco isso, né? É uma simplificação da psiquiatria, como se a gente sabendo psicofármaco, agora eu sei medicar e sei tratar tudo em psiquiatria. E isso é assim, muito raso, né? Que nem eu tô dizendo. A gente tem que, antes de ser psiquiatra, ser um bom médico. Não dá pra você ser um bom psiquiatra se você não é um bom médico. Senão você vai comer bola, vai deixar passar coisa batida que, enfim, de vez em quando a gente pega o paciente no consultório, o paciente desânimo, falta de energia, fadiga, anemia. O tratamento não é antidepressivo, é ferro, né? Já chegou isso pra mim mais de uma vez, sabe? Então, eu me preocupo um pouco que às vezes algumas especializações podem tender a simplificar demais uma área que é tão complexa, né, quanto a psiquiatria. E na residência a gente passa por clínica médica. Então, assim, a chance da gente fazer besteira nesse sentido vai diminuindo gradativamente. Ainda tem chance, mas vai diminuindo, né? E a gente tem um contato grande com a neurologia
Mesmo, assim, a coisa da interconsulta. Então, eu acho que a experiência da residência, ela é muito rica e muito difícil de ser substituída. Porém, se a pessoa quer seguir o caminho de fazer a especialização, é importante que a pessoa esteja atenta, assim, quais as motivações para isso, né? Ah, eu quero ser, eu trabalho sei lá, eu trabalho com clínica médica, mas eu quero ter também esse conhecimento a mais para trazer para minha clínica. Beleza, né? Assim, faz sentido. Mas ter cuidado para não simplificar demais, né? E a gente sabe que a vida é complexa, cada um tem suas, assim, né? Os caminhos são muito individuais. Mas recomendo que quem buscar a especialização não se limite a ela, né? Assim, procurar atender, procurar discutir caso, contratar supervisão, né? Pensar em outras formas de ir aperfeiçoando essa prática. Mas existe a possibilidade de especialização. Só que, uma vez você fez a especialização, você não pode se anunciar enquanto psiquiatra. Para você dizer que você é psiquiatra, você tem que fazer a prova de A prova título, de título. né? E a prova de título, para você fazer a sua especialização, ela tem que ser reconhecida pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Você vai ter que ter carta de recomendação de psiquiatras que são psiquiatras pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, também existem muitas etapas, até no sentido de você poder eticamente se anunciar enquanto psiquiatra, enquanto especialista em psiquiatria. Então, recomendo que isso tudo seja observado, ponderado e que a gente sempre avalie as nossas intenções também, porque eu acho massa que a gente tem interesse em psiquiatria, que tem muita gente que tem interesse em psiquiatria, mas e eu sei que cada um tem seu caminho, mas a gente não pode achar que só nem a residência não é o que vai capacitar a gente mais do que tudo, né? Mas a gente vê assim, será que eu estou procurando um caminho que eu acho que é mais fácil e que vai ter um retorno financeiro, né, mais rápido? Porque isso eu acho complicado, porque para ter assim, para ter uma clínica de qualidade, né, um trabalho sério, às vezes o retorno financeiro leva um pouco mais, mesmo que você vá pelo caminho da especialidade, porque você também não vai poder, enquanto você não for psiquiatra, você não vai poder fazer propaganda, e aí? Assim, né? Não enquanto psiquiatra. Uhum. Enfim, então acho que é importante a gente estar sempre se observando nesse sentido, né? Mas existe a possibilidade da especialidade. Eu conheço pessoas que foram pelo caminho, porque tem situações muito diferentes. Tem especialidade que é igual a carga horária, a mesma coisa que o residente. Só que não a pessoa não entrou pelo programa de residência, entrou pela especialidade. É igual a residência, né? Mesmo assim, às vezes e tem uns que é assim, um fim de semana por mês, por um período curto de tempo, que é complicado. Acho meio difícil de substituir a residência. Ah, com certeza. Entendeu? Acho que é muito isso que tu falasse, da questão de. Hoje em dia, acho que muitas vezes a gente quer pegar o atalho, né? O caminho mais fácil para conseguir chegar lá. É. Só que, tipo, fazendo isso, a gente se prejudica o paciente, às vezes, né? Como é que a gente vai fazer um tratamento, como é que vai fazer um tratamento adequado, que nem a senhora falou, o paciente tinha uma anemia e foi mandado pro psiquiatra. Tipo, faltou o básico, né? Exato. Faltou a pessoa que mandou ela pro psiquiatra, tipo, conversar um pouco, enfim, fazer uma investigação melhor, olhar melhor para aquela pessoa. E talvez a gente esteja vendo isso cada vez mais na medicina, né? Infelizmente. É. Mas, seguindo essa questão da formação, falando um pouquinho da subespecialidade, você já citou algumas, dentre elas, acho que psiquiatria forense, né? Acho que é Psiquiatria meio forense. CSI. É. Você pode falar um pouquinho das Olha, subespecialidades, pois como é que é. funciona? A gente, assim, tem inclusive vários lugares que tem R+, né? Que a pessoa faz o R4. Aqui, a gente tem a residência de psiquiatria da infância. Mas a gente não tem, por exemplo, psicogeriatria enquanto residência aqui em Pernambuco. Mas tem em Fortaleza, né? Acho que em outras cidades do Nordeste também tem. Mas uma seria justamente a psicogeriatria, né, que é bem interessante. E aí é uma residência que tem muito contato com a neurologia e com a geriatria. Tem a psiquiatria da infância e adolescência, tem a psiquiatria forense, que justamente trabalha assim com essa parte de laudos, né, avaliação de questão de personalidades, tem uma proximidade muito grande com a parte criminal, né, a parte jurídica, para quem gosta dessa coisa mais da própria medicina legal, né? Para quem gosta mais dessa parte, a psiquiatria forense é uma possibilidade. Tem, que mais? Tem a sexualidade, né, que tá entrando enquanto isso tudo tá muito, muito recente, mas também acredito que em breve a gente vai poder fazer prova para poder se dizer especialista em sexualidade pela psiquiatria, né? Porque hoje em dia o pessoal da GO pode fazer e a gente pode fazer enquanto terapeuta sexual, enfim, mas acredito que isso vai mudar. Psicoterapia
Então, a pessoa pode fazer, depois dos 3 anos da psiquiatria, 1 ano só de psicoterapia. Tem também, o que mais? Tem mais, tem mais. Ah, dependência química. Dependência química, né? Tem o R4 em transtorno por uso de substância. Sim, uma coisa que eu nem falei também. Medicina do sono. É um Sim. R+, que também a pessoa pode entrar por psiquiatria. Isso a gente também tem aqui em Pernambuco. Então, acho que as principais são essas. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa básica, mas acho que é isso, assim, Mas já as deu pra principais. Deu pra ter uma pincelar. Tem noção. bastante coisa, né? Eu acho que a psiquiatria, a especialidade tá crescendo muito, né? Acho que, assim, desde o grande surto que tivemos, né? O Covid e tudo, etc. Acho que cada vez mais as pessoas estão se atentando a isso, à necessidade de saúde mental, etc., a procurar um profissional. E eu acho que refletiu na residência no passado, né? Se eu não me engano, a psiquiatria, não sei se foi a segunda especialidade mais concorrida, Foi uma tipo, das aumentou aumentou consideravelmente, né? consideravelmente. A concorrência. E também é por conta do século, né? É o século das doenças quanto à saúde mental, né? Então, cada vez mais vai vir crescendo, tanto a necessidade da gente, tanto até do mercado também profissional, né? E outra pergunta, doutora. Falando agora, como teve essa questão, como já comentou, Covid, saúde mental, tudo, o século das doenças de saúde mental. Teve algum caso na residência, assim, que chamou a atenção? Alguma coisa, algum caso Algum interessante? caso com lupus? Algum caso, psicose lúpica, Mais de uma. né? Não Eu não falei existe. à toa, não. A gente teve alguns. Assim, tem vários casos que é difícil escolher um só, né? Mas tem um caso que marcou muito meu R1, que foi de um paciente que entrou para a enfermaria como sendo um quadro de catatonia, né? E a gente foi investigando, uma resposta muito, muito difícil à medicação. E durante a investigação, até era um quadro realmente muito grave, a gente chegou ao diagnóstico de doença de Wilson, né? Que é uma coisa, enfim, difícil, né? É um diagnóstico difícil da gente pensar, mas que, enfim, a gente foi. E até o pessoal ficou brincando que já viram até doença de Wilson, mas doença de Wilson, que o psiquiatra que deu o diagnóstico é mais complicado. Mas realmente foi um quadro que as manifestações iniciais, o paciente não tinha cirrose, a manifestação inicial foi psiquiátrica, né? Então foi com esse quadro psicótico que evoluiu com a catatonia. E foi um caso muito difícil, assim, que ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, assim, de, poxa, a galera parabenizando pelo diagnóstico, né? Ao mesmo tempo, um prognóstico terrível e o meu paciente que está na minha mão, eu não tenho muito o que fazer por ele, né? Assim, a gente, do ponto de vista de conduta, de resolver, né? A gente não tem uma coisa que resolve, a gente vai atrás de melhorar o máximo possível a qualidade de vida do paciente, mas não é uma coisa que só um remédio resolve, né? A gente, enfim, tem toda essa dificuldade. Então, pra mim foi muito essa dualidade, de, tipo, o pessoal me parabenizando e ao mesmo tempo eu Você triste se pelo sentir resultado. Né? incapaz, né, de dar continuidade. Acho que muitas vezes acontece isso, né? Tipo, você comemora, consigo dizer pro paciente o que ele tem finalmente, só É, que não tem o que fazer. isso. É isso. Exato. E até também, e hoje em dia ele me surpreender, porque eu tenho contato com esse paciente até hoje, e assim, a gente conseguiu melhorar muita coisa, né? Assim, mas. Mas foi isso. Eu fiquei muito. Comemoro. Isso não é coisa que se comemore, né? Foi um momento meio complicado pra mim. Enfim. Mas foi. Esse caso, acho que foi o caso que mais marcou a minha. Mas teve lupus também. Tem muita coisa, né? Oxi, muito quadro E aí, qual diferente. foi o segundo? Conta mais um caso pra gente. Paralisia supranuclear progressiva. Fiquei de cara, o paciente já tinha Esse. rodado. Não, Vamos gente. descobrir. O pessoal da neuro diz pra gente. Não, foi um paciente que assim, me chamou muita atenção e eu vi a importância que é de você ter um psiquiatra que sabe clínica médica, sabe neurologia, porque o paciente já tinha passado por mais de um serviço enfim, um monte de remédio, muito gasto, né? Todo o envolvimento da família nesse processo. E aí eu chamei meu staff para ver o paciente, eu nem ideia, eu era R1, R2, eu nem olhei assim a história, eu sei não, nem ideia o que é isso. Aí eu chamei agora anotei tudo bem bonitinho, né? Aí falei, passei com o staff, ele olhou assim, vamos lá, tem um staff que ele é psiquiatra e ele fez clínica médica antes, né? Aham. Rodrigo Silva, ele é famoso lá no HC, ele é maravilhoso. Mas aí ele foi lá, me marcou muito, assim, que ele pegou, levantou a mão assim, falou pro paciente acompanhar. Acompanha aqui meu dedo. E o paciente não conseguia
subir, né, a pupila. Aí ele, eita, ó, isso aí deve ser uma PSP. E eu, tá bom. Nem ideia do que era o PSP, eu, tá certo. E o que seria isso mesmo? Aí, enfim, é um quadro, Mesmo. né, nem ideia. E ele falou assim, na maior tranquilidade, né, tipo, isso aqui, quando ele cai pra trás, assim, né, cai pra trás, pronto, olha. Beleza, é um quadro demencial, raro, né, que pode ter um início mais precoce e que já tinha passado na mão, inclusive, de neurologista. E que é ele lá, assim, com a história, beleza, né? Que eu, apesar de não saber muito bem o que é que eu tava fazendo, eu colhi uma boa história. E ele foi lá, um exame, assim, neurológico sumário e, sabe, assim, deu o diagnóstico. Isso me marcou muito também, que eu fiquei, meu Deus, tem que saber fazer exame neurológico. Vamos estudar, né? Vamos estudar, porque, às vezes, assim, esse foi um caso também que me marcou muito. Mas também teve uma paciente que teve uma psicose, uma mania psicótica induzida por uma tirotoxicose. O pessoal da clínica médica ficou bem chateado, porque eu levei ela, eu tava rodando clínica médica, eu levei ela comigo. Eu atendi ela na Tamarineira, vi que tava com bócio, Ah, né? Ela tinha, assim, bastante sudorese, tinha madarose. Eita, essa paciente, isso aí não é mania, não. Ela tá com uma tirotoxicose. Levei pro HC, a paciente agitada. Aí, enfim, deu tudo certo. Ficou bem, tá de alta, né? particularmente não tinha essa visão da psiquiatria, não. Não sei se as pessoas que estão ouvindo também não tinham, acredito que não. Qual? Assim, de que a psiquiatria pode ser tão ampla assim, de tipo, que investiga doenças da clínica, da neurologia e que consegue fazer esses diagnósticos diferenciais. Assim, é uma visão que, tipo, é ignorância da minha parte e acredito que a gente não consegue ver Eu muito isso acho na que entra faculdade, não naquele sei. âmbito do médico completo, né? Assim, não ficar só no seu Isso. Sim, mundinho e já ir se expandindo, vendo. Então, isso que causa até o diferencial, né, do profissional. com É. certeza. E assim, claro, isso não é o dia a dia, né? Claro, Não é obviamente, o Não, dia a dia. obviamente. obviamente. Mas a gente não se esquecer que existe isso, né? É raro. Mas o raro acontece, né? O raro acontece. E a gente não se esquecer que existe essa possibilidade, faz a gente pensar um pouco mais, talvez olhar um pouco mais para algumas coisas. E assim, no fim das contas, mesmo no dia a dia, o psiquiatra tem que ser um profissional ligado nas outras especialidades. E ligado em clínica médica, ligado em medicina da família, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a gente é o profissional que vai ver o paciente com mais frequência. Principalmente na realidade do consultório, né? Eu sou a médica que mais vê meus pacientes. Meus pacientes descobrem uma infecção urinária, descobrem uma alteração de exame qualquer, eu fico sabendo. E às vezes é uma coisa tranquila, que eu não sei nem pra onde vai. Infecção urinária, vamos ligar pra alguém pra saber qual antibiótico que se faz agora. Na minha época a gente fazia cipro, hoje em dia eu já sei que tem coisas diferentes pra se Aham. fazer, né? Mas assim, às vezes a gente é o primeiro médico que vai ver aquele exame. Isso pode ser, claro, enfim, a gente não tá o tempo todo com o celular sob aviso, mas às vezes isso faz uma diferença muito grande, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de flagrar uma sífilis, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, enquanto psiquiatra, de poder também trazer esse cuidado. Saber que a gente não vai ter como dar conta de tudo e estar sempre atualizado em tudo, mas pelo menos para fazer um encaminhamento, né? Então, assim, eu acho que o psiquiatra tem que se ligar nisso também, que no fim das contas, às vezes o paciente não sabe, tipo, você é psiquiatra, então ele não sabe que eu não sei mais tratar infecção urinária, né? Ele me manda o sumário. Essa é a realidade. Ele me É manda o sumário à segredo. cultura e eu que lute, né? Não, mas eu digo a eles, eu vou conferir sei não, se ainda se faz os antibióticos que se fazia na minha época. Mas, às vezes o paciente tá dizendo pra você aquela queixa e você tá deixando de lado e às vezes é uma coisa que pode, né, assim, pode mudar uma conduta, pode fazer você pensar em alguma coisa. Então, eu acho que o psiquiatra é também o profissional que às vezes vai estar mais perto do paciente, né? Mas assim, claro, o ideal é que a gente não seja o único, né? Mas assim, Obviamente. mas às vezes é a gente mesmo. Mas falando um pouco de dia a dia, falando do dia a dia da residência, como que era esse dia a dia na residência? No R1, você chegava lá de 7 horas, saía de 8, né? 5, 8. né? Sim, Calma. Vamos, falando assim, por cima. Conta aí depende, um pouco pra gente como era a rotina. depende muito de cada serviço, né? E também de se você está na enfermaria ou se você está no ambulatório, né? Mas a gente não é o residente que vai abrir o hospital, né? Não é. A gente também não vai fechar. A gente chega ali quando o pessoal já tá, né? O pessoal já passou visita, a gente vai chegando, né? Aham. Mas assim, a gente normalmente chega ali, acho que por volta das 7, 8 horas, a depender do rodízio, né? Se, assim, for ambulatório, o dia estiver tranquilo, a gente sai ali, enfim, no máximo às 6 horas, né?
Mas, em geral, a gente almoça, né? Uma coisa diferente aí, Bom né? A demais. gente almoça, a gente Uma para pra novidade. almoçar. Tem o Tem tempo do isso. almoço. Tem. Oxi, almoça. Tem bastante atividade teórica, assim. Normalmente são residências que têm realmente essa preocupação. Enfim, né? E até muito seminário, mas é bom, é bom. Enfim, depende muito de onde a gente tá. Tem alguns anos da residência que a gente vai ter, assim, mais flexibilidade de horário, né? Por exemplo, o parecer, normalmente você tem aquele horário para aparecer, né? Mas se você consegue se organizar, consegue remanejar aquilo ali, aí depende muito de onde a gente tá. Quando tá de plantão, né? Os rodízios que a gente tá em plantão de emergência, aí é horário de plantão. Mas não sei, assim, em termos de horário é mais ou menos isso. E a rotina depende muito do que é que tá sendo, de onde é que você tá, né? Se você tá na clínica médica, é igual à clínica médica, tá na neurologia, é igual. Agora, se você tá no ambulatório, normalmente tem um número de pacientes que você pode marcar por turno, porque você vai ter que passar os pacientes com os preceptores, né? A gente acaba, no ambulatório, muitas vezes atendendo mais do que os residentes de outra especialidade, assim. Eu lembro que quando a gente estava rodando na clínica médica, às vezes atendia 2 ou 3 pacientes, né? No ambulatório, 2, né? Na geriatria, a gente, enquanto residente, atende 2. Na psiquiatria, normalmente atende 4, 5 pacientes, né? Mas, assim, isso sou eu falando do que eu me lembro da minha residência, né? Não sei como é que tá, porque o mais pesado, assim, né, da residência acaba sendo realmente as atividades ambulatoriais, né? O grande grosso da residência são os ambulatórios, né? Mas resumindo a carga horária, umas 8, 5 horas ali da tarde, É, horário de almoço, uma de, pausa é, pro café da tarde também. não. Mas assim, eu tô falando isso pensando no tempo que a gente tem que estar no hospital, né? Sim, sim. Mas em geral também, como são residências que às vezes o número de residentes, principalmente aqui em Pernambuco, é um número pequeno, Aham. aí a gente vai dividir seminário para os residentes, né? Acaba que toda semana você tem 2 ou 3, porque todo mundo quer fazer seminário com residente, não é? E é ótimo, viu? Sou muito grata aí para os meus staff, obrigada aí pelos seminários. Mas a gente tá sempre, sempre tem algum seminário. Assim, eu tinha muito essa sensação, eu chegava em casa e pronto, qual o seminário que eu vou ter que fazer? Porque sempre tinha algum. E além disso, sim, a gente sempre está estudando os casos, né, da reunião clínica, o caso que você vai passar, o caso do ambulatório que você viu, aí você vai ver o paciente que você está. Você está sempre tentando se atualizar. Então, a sensação que eu tinha é que eu chegava em casa, jantava e voltava para residência, assim, né, mas assim, ia estudar, porque é um mundo novo, Sim. né? E para mim nem era tanto que eu estava vindo da liga, né? Mas é tudo novo, tudo novo. Lá vai você agora aprender um vocabulário novo dentro da medicina. A gente vai aprender psicopatologia quase do zero, né? A gente vai agora ler filosofia, vai ler, assim, bases de psicanálise, vai ler. Enfim, de repente, é uma realidade totalmente diferente que vai voltar a estudar anatomia de cérebro. Né? A gente acha que passou, já superou isso, vai estudar neuroimagem, entendeu? É um mundo novo, assim. Então, eu senti muito isso no R1, que era muita coisa para eu revisar, para estudar pela primeira vez, assim. Então, e tem o fator, assim, apesar do horário no hospital não ser tão grande, muitas vezes a carga emocional de cada atendimento é muito pesada, sabe? Então, demora um pouquinho às vezes para digerir. Eu lembro várias vezes, assim, que a gente terminava de atender, a gente ficava assim, pronto. E aí, né? Como é que eu vou para casa agora? O que é que eu faço, né? Tipo, aí você fica, assim, tem uma particularidade de um cansaço diferente, sabe? É bizarro isso, mas eu lembro de ter rodado e ter trabalhado em contextos muito pesados, assim, eu dei plantão de clínica depois que eu me formei, e eu não chegar tão cansada mentalmente quanto, às vezes, de 5 horas de ambulatório, sabe? Então é um cansaço diferente, é um estresse diferente. E a coisa da especialidade ambulatorial tem muito disso, né? Que a gente não termina de trabalhar quando termina o horário, assim, você continua naquilo ali. Eu gostava de plantão porque terminou. Opa, Acabou com os seus problemas. passei Passei o Pronto. pro... plantão, O cheiro é bom paz. demais. Bom Protocolo de demais. Kyoto. É, Kyoto resolve. é. Uma dúvida também até da gente. O psiquiatra, ele faz algum procedimento, Ah, sim. vamos dizer assim, por exemplo, que teve até numa novela recente, né, meio que como se fosse uma banalização até da eletroconvulsoterapia Hum, também, e que tem muita gente que tem até preconceito
ou até gente que não sabe o que é, ou gente que chama até de eletrochoque, Sim. como se fosse um golpe de um Pokémon, É, alguma coisa assim, pois é. entendeu? Então, mas assim, o psiquiatra faz algum procedimento, acompanha algum procedimento nesse estilo, ou é só ou é ECT que o psiquiatra mais acompanha, Isso é ou... inclusive uma das possibilidades de sub, né? A parte de neuromodulação, né? Tem a eletroconvulsoterapia, que é bem diferente do que se antigamente chamava de eletrochoque. Não são sinônimos, né? O procedimento da eletroconvulsoterapia é feito sob anestesia, no contexto hospitalar, né? Enfim, paciente sedado, um anestesista junto, enfim, o paciente não sente dor, enfim, não tem sofrimento, em relação a esse procedimento, no sentido objetivo. É um procedimento que pode ser feito para casos de depressão refratária, mas também casos, às vezes, com paciente com muita ideação suicida, pacientes catatônicos. Enfim, tem uma série de indicações. E que realmente, assim, no Hospital das Clínicas a gente tem. Que é outra coisa também. Às vezes a gente chega cedo para ir para o bloco cirúrgico, entendeu? Para ir para o ECT. Era um dos motivos da gente chegar cedo na residência, era quando tinha ECT. Eu mandei fazer até roupinha de bloco na época, eu tinha roupinha de bloco escrito psiquiátrico, eu achava uma graça, assim, né? Aí o pessoal ficava olhando assim, porque se eu tava lá perdida e ninguém sabia que eu era psiquiatra, não tinha graça, né? Aí eu ia com a roupinha, escrito psiquiatra, e ia pro bloco. É real, isso, eu tenho essa roupa. Sério mesmo, eu achava engraçado. Muito Mas não, é bom. porque foi uma época que tava com escassez de roupa de bloco. Aí o pessoal, mande fazer a sua, bote a residência e o nome. Aí eu, tá bom, só vai dar eu, com a roupa escrito psiquiatra, mas enfim, mas eu fiz. Então, assim, na minha experiência dentro da residência, era um procedimento que, quando a gente precisava fazer, tinha uma resposta muito boa, assim, surpreendente, rápida, assim, comparando com esperar o tempo de um antidepressivo fazer efeito, e que normalmente, assim, muda a curva de adoecimento ali, sabe? Para os pacientes que precisam, é uma coisa que faz muita diferença mesmo. Então, assim, mas tem muito estigma mesmo, e muita dificuldade de acesso, né? Aí tem também a estimulação magnética transcraniana, que é diferente do ECT, é feito em ambiente de consultório, né? Que é menos invasivo e tem alguns protocolos específicos que a gente também usa na psiquiatria, porque também é usado para dor crônica, tem outras indicações, mas também é uma possibilidade. E hoje em dia tem o uso da esketamina, né? Para também depressão e crise suicida. E aí também, normalmente é feito em ambiente hospitalar, porque a esketamina pode dar dissociação, então, mas também é um dos, assim, procedimentos que a gente, não é porque esse no caso é um procedimento, né, vai aplicar o anestésico, mas ainda assim é uma coisa que também a gente tem essa possibilidade. E tem gente que trabalha com isso, né, eu inclusive trabalho com colegas psiquiatras que trabalham com a parte de estimulação magnética transcraniana, alguns dos meus staffs trabalham com eletroconvulsoterapia, né, então assim, e com esketamina também. Então tem essa possibilidade, sim. Mas e aí? Terminei meus 3 aninhos de residência, formei, sou psiquiatra, tô com minha Uhul. roupinha de bloco. Tá aposentada. Como é o mercado de trabalho? Onde é que você pode trabalhar? Com consultório, plantão? Conta um pouco pra gente. Pois é, assim, isso que eu acho que também é importante a gente saber onde a gente vai querer trabalhar, né? E o que é que a gente. Qual a bronca que a gente dá conta, né? Porque bronca na medicina a gente sempre tem, né? Não tem especialidade, assim, que se a gente tá disposto a fazer um bom trabalho, não tem especialidade que a gente não vai ter estresse. Não é verdade? Isso é verdade. Alguma coisa a gente vai ter que se preocupar, vai ter que estudar, né? Então, assim. Mas, assim, em Pernambuco, né, em Recife, a gente não tem tantas opções, né? Eu gosto muito da plantão, eu adoro dar plantão, né, mas não tem tanta opção de plantão em serviços particulares para você atuar livremente enquanto psiquiatra. E corre o risco de virar um ambulatório também, né? Ai, se souberem que tem psiquiatra lá 24 horas, aí vai ter um paciente por 30 minutos, né? E às vezes não sendo o perfil de emergência, né? A gente tem alguns, pensando na coisa particular, a gente tem algumas clínicas de internação em Recife e região metropolitana, né? Mas aí varia muito o valor que se propõe e ultimamente o pessoal tem oferecido mais por PJ, né? Dificilmente vem alguma proposta de carteira assinada para esse contexto, né, dessas clínicas particulares, que é para internação. E assim, eu pessoalmente não gosto tanto de, assim, essa coisa de atender paciente internado. Eu acho que foi bom pro meu R1, mas eu acabei não me adaptando tanto para isso no pós-residência. Mas pensando na questão
de quero trabalhar no SUS, normalmente a gente tem a possibilidade de trabalhar no CAPS, né? Tem os ambulatórios das prefeituras, tem alguns ambulatórios dos hospitais, assim, no Hospital do Idoso, tem ambulatório de psiquiatria, né? E tem também o LIS Pernambucano, né? Que normalmente é pelo concurso da SES, mas tem um plantão extra também de repasse, que, enfim, e de extra no hospital. E aí depende muito de como é que tá, assim. Acaba que pra estar num CAPS em Recife, às vezes é um pouco mais difícil, mas se você tá disposto a trabalhar em CAPS, em Vitória de Santo Antão, Igaraçu, aí normalmente aparece alguma oportunidade. E aí tem, assim, frequentemente aparecem oportunidades para trabalhar no SUS como psiquiatra, mas em geral a gente, quando faz psiquiatria, tá pensando no consultório muitas vezes, né? Eu, pessoalmente, assim, me dediquei muito à questão da docência e do consultório. Então, eu, assim, tô fazendo mestrado, tô dando aula na UFPE, tô no médico residente, né? Dou aula em algumas pós-graduações, dei aula em algumas faculdades de psicologia e consultório. Que o consultório é um mundo à parte também, porque você tem que também ter um olhar empreendedor, não é? Você tem que saber também o que é que você quer, enfim, qual perfil de paciente você quer atender. São muitas questões, habilidades administrativas, né? Porque nem tudo. É mais complicado. A gente não aprende essas coisas na faculdade, né? O que é que a gente aprende? Com certeza Contabilidade na faculdade. Nem um pouco. Como é que a gente. É nada. Você quer fazer carnê-leão ou você quer fazer PJ? Sei lá. O que é o carnê-leão, não é mesmo? O que é um carnê-leão? Não sei, né? Não sei. Vai valer a pena? Quem sabe? Não sabemos, entendeu? Aí a gente fica, e agora, né? Então, o consultório é uma coisa que a gente às vezes acaba romantizando muito, mas que é difícil, vou dizer. Aí você tá doente, e aí? Aí você não ganha dinheiro, não. Aí você, né? O que é que você faz? Você chora, né? É complicado, assim. Mas também é muito gratificante. Eu gosto muito do rumo que eu tô tomando no consultório. Tem demanda, tem busca por psiquiatra, mas também, assim, tem que ver o que é que você quer, né? No começo, eu atendia em algumas clínicas populares e em alguns contextos que, assim, não faltava paciente, sempre tinha demanda, mas eu não conseguia ter muito tempo para consulta. E, que nem eu disse, eu gosto de tentar ter um olhar um pouco mais atento a algumas questões, assim, também fazer uma avaliação clínica, fazer um exame neurológico se for necessário, né? E no tempo de 20 minutos, 30 minutos, eu tinha muita dificuldade. E aí eu acabei optando por atender um pouco menos, ter um pouco menos garantido essa coisa da agenda cheia, porque se você tá num lugar, numa clínica popular, sua agenda vai estar cheia. Vai estar cheia. Não tem problema, vai estar. Psiquiatra em clínica popular, normalmente a agenda tá cheia. Mas eu acabei preferindo ir pro consultório particular para ter um tempo maior de consulta, mas aí é um risco maior, né? Tipo, plano de saúde. Normalmente quando o psiquiatra tem plano de saúde, também não falta paciente. Vai ter paciente. Mas às vezes a quantidade de paciente que você teria que atender pra ganhar a mesma coisa, né? Fica meio complicado. Aí, enfim. E já que a gente tá falando em ganhos. Ganhos pergunta complexos. polêmica, né? Sempre. É delicada. Delicada. Tipo, quanto é que ganha em cada uma dessas áreas? Sei lá, num CAPS, quanto é que um psiquiatra pode conseguir ganhar? O que é que eu Num perguntei? Consultório, enfim. Eu saí perguntando, né? Conta aí pra gente. Vamos lá. Na minha época era menos, viu? Mas agora o plantão, o pessoal tá dizendo que o repasse e o extra do plantão tá 750. Na minha época era menos. Era menos? Era menos. Na minha época era menos. Mas beleza, passou. 750 o plantão, né, da SES. Aí o CAPS, se você tá num CAPS, se eu não me engano, são quatro turnos de atendimento. Em Recife, você consegue de 5 a 6 mil por mês. Né? 4 turnos. 4 turnos é tranquilo, né? Mas quantos pacientes tem em 4 turnos? Tem esse Porque porém, eu já fugi um pouco por isso, que uma vez era, deu 4 turnos, 4 turnos, tranquilo. Quantos pacientes em cada turno? 8 a 10. Não vai estar rolando para mim, né? Mas enfim, mas também, hoje em dia eu sei que o pessoal tem sido mais flexível e se você conversa direitinho, as coisas se organizam. Mas eu recomendo que se você for pegar por turno, pergunte, mas quantos pacientes, né, nesse turno? Aí para ver direitinho. Agora, se você está disposto a ir para mais distante um pouquinho, se você está disposto a estar no CAPS em Vitória, ou enfim, às vezes o valor é maior do que em Recife, né?
Mas eu não tenho muita certeza desse valor específico porque não me confirmaram. Para a parte de consultório, uma grande parte dos meus colegas hoje, assim, depende muito se você quer ter o seu consultório, a sua sala e as suas despesas, né? Porque aí você vai ter que pagar contador, né? Vai ter que fazer, normalmente, PJ, aí tem a secretária, aí você paga não só o salário, eu tenho até que pagar. Vou pagar. Lembrar, chegar em casa. Aí você paga. Esqueci. Eu vou pagar, eu prometo. Não chama o Ministério do Trabalho, tá tudo bem, eu vou pagar. Mas a gente tem que ter uma pessoa de confiança, porque além de tudo, o trato com o paciente que faz acompanhamento com a gente, que tá ali sempre, nem sempre é fácil, né? Aí tem contabilidade, aluguel, condomínio, água, luz, né? Então, assim, quando você vai botando tudo na conta, você pensa, mas e o plantão era quanto mesmo? Mas depende muito de como você vai se organizar. Tem colega que subloca um turno ou aluga uma sala, não usa secretário, prontuário eletrônico, e às vezes vai ter um custo muito menor, e às vezes o dinheiro vai entrando, que é uma beleza. Quando você começa a agregar esses custos, a coisa fica um pouco complicada, né? Pelo menos assim, ainda eu tô com meu consultório desde outubro do ano passado, então ainda tô com dificuldade em te dizer um número fixo, Mas né? não precisa ser um valor assim do mês, não. Mas assim, por exemplo, quanto custa em média uma consulta com um psiquiatra? Quanto é que o psiquiatra vai ganhar na consulta com consultório particular? Não precisa falar o valor da Sim. consulta da senhora também, Não, não. mas tranquilo. Quanto custa em média uma consulta num consultório privado, sabe? Pronto. Quanto é que um plano de saúde passa? Pode ser um Ah, valor e certo. aí o céu é o limite, né? Quantas É, pessoas a pessoa atender vai pois ser é, o mas valor. só que isso é a questão, porque a gente fala o preço da consulta, mas aí tem o contador, entendeu? Aí A é gente triste, entendeu. entendeu? Porque quando eu sublocava o turno, nossa, que eu não tinha secretária, que eu não tinha, oxi, bom demais, era outro rolê, mas enfim, varia muito, certo? Normalmente os consultórios populares, o pessoal, assim, 150, 200, né? Uhum. 250, mas aí normalmente no consultório popular, o médico recebe uma parte desse dinheiro, Sim, né? E ninguém te orienta como é que você faz para esse dinheiro ser declarado, declarado no imposto de renda. né? Sim, Então é complexo, não é? Ninguém diz nada. Ah, pronto. Aí tá você. tudo bem. É bronca. E aí vai chegando essa época da declaração de imposto de renda, a gente vai ficando nervoso, né? A gente vai suando frio. Mas enfim. E isso, né? A parte do plano eu não tenho como te dizer, porque eu acabei não pegando plano. Mas assim, eu sei que alguns planos repassam um valor de 150, entendeu? Aí você, num consultório popular, às vezes tira mais do que pelo No plano. plano. Mas aí, a maioria dos meus colegas, a consulta fica em torno aí de 400, 650. A grande maioria, normalmente sem volta, né? É. Mas assim, por quê? Por que que a gente é tão malvado? Porque a gente não faz nada em 10 minutos, não, 15 minutos. Ele não olha o exame e diz, muito difícil. Aí passa uma hora com o paciente, uma hora e pouco, né? Então é complicado. Mas enfim, é mais ou menos por aí. Só que aí isso, em geral, é uma hora e pouco de atendimento, né? E aí depende muito do que você vai conseguir trabalhar mesmo, e aí você tem que ir atrás de paciente, né? Nem sempre a gente consegue estar com o paciente em todos os horários, né? Na maioria das vezes a gente consegue, assim, é muito difícil. Se você quiser uma consulta para um psiquiatra amanhã, da galera que é, assim, mais conhecida, que você dificilmente vai Não conseguir. consegue. É um mês, 2 meses, É, enfim. é, Mas acho que isso que você tá falando de consultório particular é interessante, mas quando você tem seu consultório particular, você faz ele do jeito que você quer, né? é, Então acho que esse é o grande, e acho que na psiquiatria, acho que isso faz muita diferença, né? Tipo, ter tudo do jeito que você gosta, sim. etc, enfim. Nossa, Personalizar para o paciente, talvez para o seu estilo de paciente, que eu não sei qual que é o dia a dia que você atende no consultório, se quiser falar um pouco é também. tudo. Eu atendo médico. Eu atendo médico. Tem médicos. Eu atendo médico. Não foi o que eu queria atender tudo. Não, assim, eu gosto muito dessa coisa de casos que tem que pensar um diagnóstico diferencial, que tem que fazer uma investigação diferente. Eu gosto muito de atender idoso. Eu não atendo criança e adolescente. E eu estudei muito sexualidade, né? Mas, no fim das contas, como eu dou aula para estudante de medicina, e eu sempre dei aula pra liga, sempre, enfim, acaba que eu atendo médicos hoje. Assim, meu consultório, eu atendo muito médico, muito estudante de medicina, e eu gosto muito, assim, tem suas particularidades. Era pra ser uma sub-área, Sim. psiquiatra que atende profissional de saúde. Eu atendo muito psicólogo também, muita psicóloga. Eu atendo muito o cuidador que tá doente.
E Entendi. depois da pandemia, então, é o principal Entendi. que eu atendo. E eu gosto, não vou mentir. E nessa área também de captar pacientes, né? A senhora já até comentou. Dá para empreender Ah, na. sim. Dá. Assim, aquela coisa, né? Que aí também você tem que saber o que é que você quer, né? O que é que você está disposto. Felizmente, realmente, eu ainda não tô precisando divulgar muito, não, porque a coisa tá acontecendo sem muito. Por exemplo, eu estou aqui hoje, isso aqui tô divulgando, né? Vai ter alguém que vai lá, achei simpática, eu vou marcar pra ela. Aí marca mesmo. E marca mesmo, viu? Às vezes é assim, até às vezes as pessoas simpatizam com a gente e quando pensa no psiquiatra, pensa uma pessoa né, que você foi com a cara, porque você vai falar de coisa tão difícil, né? Sim. Às vezes, então assim, eu atendo muita gente que me conheceu no contexto de estar dando aula, de estar fazendo uma live. Então, hoje eu não estou ainda divulgando tanto e eu também recebo muito encaminhamento de outros colegas. Muito, muito. A gente na psiquiatria, a gente trabalha muito junto. Não tem. No empresarial que eu atendo, tem vários outros psiquiatras. A gente vive se falando, encaminhando paciente. A gente às vezes tem dúvida de um caso, de alguma questão específica, fala com um colega que é especialista em sono. Então é massa isso na psiquiatria pernambucana, sabe? A gente troca muita ideia, a gente não. Até porque tem paciente, né? Então a gente não sente que tem que estar se estapeando por paciente, não. Mas, por exemplo, para quem gosta da aula, hoje em dia está muito bem visto cursos sobre assim, questões de saúde mental, né? Curso de, assim, conhecer melhor as próprias emoções, ter treinamento de aprender a lidar com as emoções, essas coisas. Isso está muito bem visto hoje. Então, a pessoa pode vender cursos, a pessoa pode, tanto para a população em geral, como a gente pode também cursos para profissionais que querem saber um pouco mais de saúde mental, de psiquiatria. Eu gosto muito da aula. Então, é muito estratégico a psiquiatria, porque você dá aula para psicólogo, né? E você dá aula para, enfim, para área de saúde, né? Para médico, mas também para enfermeiro, enfim, para dar aula eu acho uma especialidade ótima, porque sempre sempre Bem amplo, aparece. né? E até a população em geral. Uma vez me chamaram para dar uma aula na UPE e eu jurava que era uma aula para pessoal da medicina. Quando eu vi, cheguei lá, era o pessoal de ADM, que queria uma aula sobre ansiedade. Eu, oxente, tá, né? É uma área que as pessoas têm interesse. Eu tive que dar uma ajustada, né? Porque eu cheguei despreparada. Mas, assim, a gente vê que é um tema que as pessoas têm interesse. Então, acho que para quem gosta de montar curso, dar aula, para quem gosta, assim, de pensar enfim, em pensar mesmo nessas possibilidades, é uma área que é legal. E também, a gente tem a publicidade médica hoje, né? Tem muito Instagram, muita gente que trabalha com isso para a parte de publicidade dentro de psiquiatria também. Então, se a pessoa tem vontade de ter consultório, quer divulgar, tem muito caminho para isso também. Antes da gente começar a ir pros finalmente, mudou muito, porque, assim, você se formou tem 2 anos, né? Então, se É, formou na na pandemia, né? pandemia. Mudou muito, assim, a demanda pela psiquiatria. Você viu que, como foi esse processo, assim, Todo mundo comenta que tá pesado, né? Todos os meus colegas psiquiatras comentam que você pergunta, tem vaga, tem não. Né? Todo mundo comenta que tá pesado. E até a gente pensa, ai, que bom. Não é bom não, sabe? Assim, é muito bom trabalhar, é muito bom ter paciente, mas é muito difícil ver o quão adoecido a gente tá, né? E eu que atendo muito profissional da área de saúde, a gente vê muito esse impacto mesmo da pandemia, né? Não só também profissional de saúde, mas paciente idoso, que eu também adoro atender idoso. O prejuízo cognitivo depois da questão do isolamento, depressão, né? Luto. Eu também gosto muito de atender a parte de sexualidade, né? Ninguém nem procura mais esse negócio de sexualidade. Não, deixa pra lá. Na pandemia, ninguém queria nem saber. Enfim, aí agora. Mas a gente vê realmente esse impacto essa coisa do pós-Covid, né? É muito pesado e é muito difícil. É muito difícil. Ao mesmo tempo que bom, minha agenda tá cheia, é muito sofrido, né? Porque eu queria que minha agenda estivesse cheia de pacientes que estão fazendo acompanhamento de rotina, que estão bem, que vieram para dizer que estão bem, né? É tão bom, mas a gente vê como a gente ainda tá, assim, é, ainda tá saindo, né? Desse impacto todo da pandemia. Eu acho que todo mundo percebeu que ficou mais pesado. Não é nem tanto os casos foram ficando mais difíceis, entende? É muita coisa e é um sofrimento que todo mundo compartilha também. Então, você atender um paciente que está deprimido por conta de uma situação da pandemia que você também está vivenciando, é complicado, né?
quantos colegas psiquiatras não atenderam pacientes que perderam familiares de Covid e estão lá por conta disso, mas também o próprio psiquiatra perdeu um familiar por Covid. Né? Então, assim, quando a gente tá vivendo todo mundo a mesma coisa, é mais difícil de se separar um pouco do sofrimento do outro, né? Então, também, psiquiatra também tem tido muito burnout agora, nesse contexto da pós-pandemia, né? Quase que eu destruí o microfone aqui, mas tá tudo certo. É, Indo pra Biscoito da Semana, biscoito da semana. que é a parte que a gente gosta, né? Que a gente, depois de falar de assuntos sérios, gosta de falar besteira também. Você já sabe como é, né? No final de todos os programas, a gente sempre tem uma dica que a gente dá para nossos convidados, ou nossos convidados, não, Uma para nossos dica, ouvintes. E aí pode ser um filme, uma um série, restaurante, uma música, um restaurante, e o que qualquer preferir. Pronto. um livro. Ok, essa semana, às vezes a gente fala tanta coisa complicada, é bom uma coisinha leve, descontraída e despreocupada pra gente poder relaxar, né? Eu assisti essas últimas semanas a série Heartstopper, do Netflix, que é uma série nova, é bem, assim, uma série adolescente, né? Que é sobre, enfim, adolescência e romance no contexto de uma escola, mas que os personagens são LGBT em grande maioria. E eu achei muito legal. Achei leve, tranquila e que traz algumas temáticas bem importantes. Mas eu vi pra relaxar, eu não vi pra problematizar, não. Mas eu gostei muito. Foi até a recomendação dos meus alunos de medicina lá de Caruaru e eu acho que é o meu biscoito da semana. Eu acho que Rai tá vendo essa série, inclusive. É Deve legal, ser boa, né? é legal. Tem que ter tudo pra ser bom. É muito fofinho. Romance. É muito fofinho. Agora sim, Na escola. agora é uma série E sem adolescente. E série adolescente. É uma série infanto-juvenil, entendeu? Então, vou lá ver pra... Não, assim, vá descontraído, porque... Eu também vim pra descontrair um pouco, né? Também na Netflix. É um programa que a gente até tava comentando antes, né? Que lançou agora também. É Blefe de Milhão. Né? Não é de milhões, não. É de milhão. Tem a gíria agora, né? De milhões. Blefe de Milhão. Né? Que é como se fosse um show do milhão, né? Popularmente conhecido, naquele jogo de perguntas e respostas. E depender de cada acerto, você vai ganhando mais dinheiro, né? Só que o Blefe de Milhão traz uma temática mais diferente. Você tem uma pessoa, né, que está respondendo a pergunta, o apresentador, que é Howie Mandel, e 3 outras pessoas, certo? Essa pessoa que está respondendo, que está, né, no centro, ela lê uma pergunta, tem a pergunta e tem as respostas. E ela assinala a resposta que ela acha que é. Acerta ou não acerta. Se ela acertar, e também se ela errar, ela vai ter que convencer as outras 3 pessoas que estão do outro lado de que a resposta que ela colocou é correta. E as outras 3 pessoas vão ter que dizer se é um blefe da pessoa ou se acreditam na pessoa. Se a pessoa acertar e as outras 3 disserem que é blefe, a pessoa passa, né? Ela não acertou a pergunta. Mas se a pessoa errar, contar uma história lá, nada a ver, o pessoal não come a bola dela. Todo mundo diz que é blefe, a pessoa perde e sai do programa. Então é basicamente isso. É um show, assim, de show do milhão, que você vai ter que convencer a pessoa de que você tá certo, né? E aí, as outras 3 pessoas não sabem se você errou ou acertou a resposta, né? E geralmente são perguntas bem esdrúxulas, assim, né? Bem... Eu tava conversando com o Wesley antes. Teve uma pergunta que foi um exemplo e sem spoiler, né? Que é assim, é uma certa palavra na cultura inglesa, né, dentro de um dicionário qualquer, não vou dizer, vou omitir, né, para não ter spoiler, dentro de um dicionário, tem diversos milhões de significados. Que palavra é essa, né? Aí coloca. Aí, no caso, a pessoa errou, né, e tentou botar uma mentira, dizer que era diretor criativo, não sei o quê, e que sabia sobre o assunto, que sabia do dicionário, não sei o quê. Todo mundo disse que era blefe e a pessoa perdeu. Então, assim, é bem interessante o jeito como a pessoa vai se portar no momento. Eita, errei a pergunta. E agora? Eu tenho que contar uma mentira aqui e tenho que ser convincente para poder passar de fase. A cada vez que você passa de fase, mais dinheiro, né? Então, Gostei disso aí. é interessante. Legal. É show do milhão, não. É blefe de milhão. Netflix também? Netflix também. Claro. Lançou agora. Vou Ah. assistir. Já que todo mundo tá na vibe Netflix,
também vou, ó, Netflix, inclusive, se quiser, Patrocínio. estamos disponíveis para patrocínio, Netflix. Ainda dá tempo, entre em contato com a gente, também na viu? Netflix também. Minha recomendação vai ser um reality show da Netflix. Eu acho que tá bem alto os realities na Netflix. É um reality que é apresentado pelo mesmo pessoal que apresenta o reality que teve até a versão do Brasil, que foi o Casamento às Cegas. O reality se chama O Ultimato. E como é que funciona? Vão duas pessoas, digamos que vai você e a Alice lá pra casa, junto com mais 5 casais. E aí, esses 6 casais que estão lá, um deles quer se casar e o outro nem tanto. Então a pessoa chega lá e dá a cartada final. Ó, ou casa comigo ou a gente acaba. E aí, eles chegam, sei lá, numa quarta-feira, ficam um dia juntos. No outro dia, eles passam a ser pessoas solteiras e começam a conviver entre si e, assim, conversar e paquerar e etc. E aí, ao final daquela semana, eles vão escolher uma pessoa para poder morar por 3 semanas. E aí, ao final dessas 3 semanas, eles vão conseguir escolher se vão sair do programa casados com a pessoa que eles chegaram ou se com aquela outra pessoa que eles conheceram lá. Então, assim, é muito doido. Eu acho que é um experimento social meio Você já viu até o estranho. final? Até o final ainda não. Eu já vi. Não, sério, sem spoiler, Vou por ficar favor. quieta. Mas eu comecei a ver com eu comecei a ver com Rai. É E a viciante. gente ficou tipo, meu amigo, que loucura é essa? Bota o próximo, vamos ver o que tá acontecendo. Mas enfim, fica a dica aí, Ultimato. É interessante. Já tem aqui, ó, até apoiado pela nossa convidada. Eu gosto. Agora, assim, psiquiatra. eu gosto, mas eu recomendo enquanto pessoa. Enquanto profissional, É meio é bizarro, né? complicado. É um pouco, mas eu acho engraçado, eu gosto. É Experimento divertido. social, né? É um experimento social. Não tem nenhum comitê de ética que queria aprovar. Vamos combinar, né? Mas tranquilo, tranquilo. Mas, enfim, esse foi mais um episódio do Café com Med. Novamente aqui em parceria com o pessoal do Eu Médico Residente. Agradecer a doutora Catarina pela Obrigada. participação. Valeu, As meninas gente. dos bastidores, sempre aí, fazendo poder acontecer. Se ela gostaria de deixar mais uma mensagem, onde é que a gente encontra nas redes, consultório, para marcar, conta aí pra gente. Faça o teu merchan. Pronto, fazer meu Aqui, ó. merchan. Ó o Então, corte. gente, vamos lá. Meu Instagram é Catarina Moraes B. Eu tô um pouco ausente, um pouco sumida, mas tô tentando voltar Low profile. Eu tô tentando voltar agora mais pro Instagram. Mas falando comigo no Instagram, se precisar eu direciono lá pro consultório. Ou se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tô às ordens. E é isso, eu tô... Enfim, pelo meu Instagram é fácil de me localizar e eu também sou professora aqui, né, do médico residente do Mediclube. Então, qualquer coisa também para mais conteúdos. Enfim, estamos aí, qualquer coisa. Bom, é isso, gente. Muitíssimo obrigado por nos ouvir até aqui. Agradecer também ao pessoal do Eu Médico aí. Não deixem de seguir a gente, Tá né? O Café disponibilizando, com Med, óbvio. né? Foi o Não médico. deixem de seguir o Médico Residente também, que está proporcionando esse momento. E é isso. Me isso. segue também, né? Segue a doutora Catarina também. Catarina Moraes B, não é isso? Isso, Moraes com E. Arroba. Moraes com E. Isso. Arroba. É só isso, gente. Valeu. Tchau. Tchau.